Como tinha sido aquilo? Diante do espelho, a dar um laço frouxo no lenço de seda, Geraldo sorria o sorriso satisfeito e vagamente mau que têm todos os homens quando recordam uma aventura em que foram os mais espertos. Como tinha sido? O acaso. Apenas o acaso. Pobre, sem pretensões, alugara por uma ninharia aquele casinhoto do morro, bem na rua de Santa Luzia, de fronte do mar. O mar é um fornecedor de energia. Contemplar as ondas, aspirar o ar infiltrado de salsugem fazia-lhe bem. Depois, acordava cedo, quase de madrugada, e como a vizinhança era quase toda de pescadores, de banhistas, de jovens do centro de regatas, ia mesmo de camisa de meia, com os pés nus metidos nos enormes tamancos, ao estabelecimento balneário. Quem o visse grosso, forte, o bigode espesso, a negra cabeleira ondeante, o braço cabeludo, não diria jamais um estudante de medicina. Havia no olhar qualquer coisa dos barqueiros de Nápoles, do langor das serenatas e na alegria do semblante, na gesticulação, o ar da raça, o ar que não falha. Basta olhar um homem para sentir de onde ele veio. Geraldo, começário humilde, de origem italiana, de trabalho em trabalho fizera-se afinal acadêmico, graças à pertinácia da sua inteligência. Mas por mais querido que fosse entre os colegas, era uma delícia para sua alma ir arrastar as pernas pela madrugada nos corredores da casa de banhos, quase nu a conversar em napolitano com os banhistas, os tradicionais banhistas, há 20 anos os mesmos. Era tão bom, tão bizarro. A princípio, prostava-se no pátio, junto da barraca do gerente. Havia mulheres pálidas, mães de família, acompanhadas de crianças e de criadas, verdadeiros regimentos de cloróticos. Havia sujeitos de passo trôpego, reumáticos, beribéricos, talvez tísicos. Havia os habituais senhores respeitáveis, burgueses de ar solene, que tomavam banho de mar desde crianças, aconselhando para todas as moléstias um mergulho no salso elemento. E sujeitos que vinham especialmente para a pândega, as lições de natação, os namoros com apertões debaixo da água, as meninas assanhadas, as cocotes de uma palidez mortal àquela hora. E havia também muita mulher chique, muita mulher de estalo, que os mirones da praia até olhavam de binóculo. Mas Geraldo não tinha pretensões a conquistas, e aquele espreguiçamento na casa de banhos era apenas uma tonificação para o estudo, que recomeçava horas mais tarde, com o curso dos hospitais, as aulas, os livros. Depois de descansar na gerência, ia trocar palavras com os banhistas, rindo, brincando. Afinal, atirava-se à água no meio da algazarra dos conquistadores e das pequenas, e sempre tímido, só metido com a gente do serviço. Ninguém o tomaria por um estudante, e o próprio pessoal da casa tratava-o familiarmente por tu. Uma vez estava no corredor estreito e escuro a conversar com o Nicolau, quando se abriu a porta de um dos quartinhos e uma linda criatura loura chamou. — O senhor, banhista, venha cá. Nicolau adiantou-se. — Não, o outro. — Sim, você mesmo. Geraldo sorriu perplexo. Tomavam-no por banhista. Ele, um estudante, um acadêmico. Mas, ao mesmo tempo que o fato o humilhava um pouco, sentia um desejo imprevisto e romântico de se deixar passar por banhista e ter assim a sua primeira façanha de estudante. Os estudantes são todos levados da breca. Apertou o braço do Nicolau, disse-lhe em calão de Nápoles que o deixasse, e aproximou-se. A dama loura estava já vestida para o banho. Não quero mais aquele banhista velho. Há 5 dias que tomo banho e logo no primeiro pedi-lhe conservar-me o quarto seco. Não há meio, veja só. Fica você, quer? Geraldo curvava-se sem uma palavra. A dama loura abriu a bolsa de prata e tirou uma nota. Tome. Não quer receber? Ora esta, receba. Para esquentar, ande lá. Grazie, signorina. Diga, é italiano? Io sono venuto da Napoli, fa 3 anni. Ah, bem. E quantos tem de idade? 22.
A dama loura olhou-o profundamente, teve um leve suspiro e ainda indagou. Como se chama? Túlio. Venha dar-me banho. Infinitamente alegre com a aventura, Geraldo seguiu para o oceano a dar banho na dona loura. E quando voltou, estava a arrebentar de riso. Não é que a mulherzinha o tomava mesmo por banhista? Entretanto, o imprevisto do caso acendia-lhe o desejo de continuar. Sim, continuaria. E falou ao dono da casa de banhos. O homem, um italiano velho, não gostava de patifarias no estabelecimento. Mas, como era para ele, Geraldo consentia. Os outros riam a perder, um pouco envaidecidos porque, afinal, um estudante era tal qual eles. E Geraldo, que não dissera coisa na escola por um certo pudor, não faltou mais. Logo cedo, lá estava no estabelecimento, de pés nus, calção de meia, camisa aberta. A dona loura chegava sempre às 6h30. Então, Túlio, e o meu quarto? Pronto, patroa, prontinho. No fim do 5º dia, ele fazia tão bem o papel de banhista de opereta que ela lhe disse o nome. Era Alda Pereira, brasileira do Sul. Tinha 27 anos e um protetor sério, o senador Eleutério, que a tomara depois da separação do marido. Dizia essas coisas naturalmente, aprendendo a nadar. Ai, não me afogues, rapaz. Morrer aos 27 anos? Ou então, palavra de rio-grandense de Alda Pereira que aprender a nadar custa. Ele sorria, queria levá-la para longe. Não que o senador Eleutério pode saber. E eu, meu filho, depois que me separei do meu marido, tenho muito medo do ciúme. Uma suave intimidade brotava aos poucos daquela hora de banho. Ele procurava termos vulgares, copiava o rir dos outros, dizia coisas grossas com um ar ingênuo, o seu tom de analfabeto. E ela parecia ter cada dia mais confiança. Já se encostava ao seu ombro, já lhe agarrava o pulso potente de certo modo. Uma vez perguntou-lhe, você, um rapaz inteligente, por que não muda de vida? Para que, senhorina? Aqui vivo, aqui hei de morrer. Criança. E não tem aspirações? Não, senhorina. Aposto que nem sabe ler. Ele parou um instante atônito. Estaria ela a brincar, já sabedora de tudo? Seria o caso de avançar e não gozar mais o prazer de ser conquistado. Mas Alda tinha uma expressão de tão volutínea piedade que não hesitou na farsa. É verdade, nem sei ler. Meu Deus, um rapaz de 22 anos que não sabe ler. Os seus olhos, nesse dia, tornaram-se mais úmidos, e ao rebentar de uma onda na ponte, ela se deixou positivamente cair no seu largo peito. Não tinha dúvida. A mulher amava-o como certas damas amam os impetuosos adolescentes das classes baixas. A criatura era uma nevrosada romântica. Decididamente estava de sorte. No dia seguinte, à saída, Alda Pereira indagou. Ó Túlio, quereria você aprender a ler? Ah, senhorina, paga o professor? Ensino eu mesmo. Então quero. Onde? Vá à minha casa. Logo, à noite, às 7, é a melhor hora. Ele arranjara um domã de brim, um capote comprido, comprara o lenço de seda e um chapéu desabado para aparecer com a cor local. E fora. A dama loura habitava numa rua transversal à Lapa, uma casa elegante e discreta, com 2 criadas apenas. Fizeram-no entrar para uma saleta de estilo moderno, em que os móveis eram incômodos e as paredes tinham mulheres de túnica soprando trombetas. Alda estava lá. Entre, Túlio. Nada de acanhamento. Francine, deixe a porta aberta. Sabe que já lhe comprei o seu livro? Sente-se, menino, sente-se. Evidentemente, ela estava comovida, com um riso nervoso, as faces coradas. Ele achava aquilo deliciosamente ridículo. Outro qualquer teria avançado. A sua natural timidez, a pretensão de levar a cabo uma fantasia romântica, inibiam-no de um movimento de ataque. E parecia-lhe o cúmulo aprender o alfabeto ensinado por aquela interessante mulher. Tal qual,
nos vaudevilles franceses, numa cena de burla. Sentou-se, ela mostrou-lhe o livro na mesa, aproximando a cadeira do outro lado, e começou a ensinar com a voz molhada de mistério. Que letra é esta? Geraldo fazia-se inteiramente bronco. Curvava-se muito para sentir os louros cabelos dela roçando-lhe ao de leve a fronte. Às vezes, as mãos se encontravam. As dela estavam geladas. As dele eram de brasa. Ao fim de uma hora, ela disse num suspiro: Bom, vá embora. Ele quase não podia falar. Curvou-se mais, respirando forte, e ia tocá-la quando ela chamou. Francine, acompanhe o Túlio até a porta. Como saiu ele furioso. A sua vontade foi declarar a verdadeira posição, tomar uma atitude. Mas para quê? Não teria realizado nada. Não a gozaria. Era uma aventura falha. Nunca tivesse que estudar o alfabeto a vida inteira. Aquela, ao menos, não lhe escaparia. E, desde a madrugada, foi esperá-la na casa de banhos, apaixonado. Sim, de fato, apaixonado. Ele não estava senão apaixonado. A paixão é quase sempre o desejo de um triunfo, que se imagina de um certo e determinado modo. Há sempre um vencedor na alma de um amante. Ele queria pregar uma peça. Que peça? Enfim, queria confundir a linda mulher de estranha vontade. E Alda Pereira parecia também amá-lo, porque apareceu de olheiras com um ar fatigado. Sabe que estudei? Fez ele, olhando-a fixo. Palavra? Quer tomar a lição hoje? Não. Amanhã. Ele se preparou e foi. Já sabia o alfabeto. Alda Pereira sorria enlevada. Mas como é inteligente! Vamos assoletrar. Olhe que você pode dar orgulho a um professor. A aula ia continuar. Ela tinha a cabeça curvada, mostrando a sua nuca nua. Ele estava encostado à mesa, com aquele tom vulgar e potente que o seu físico ajudava. A luz era tênue. Geraldo moveu apenas a cabeça e roçou o bigode no pescoço formoso. Ela estremeceu, estendeu as mãos e suspirou como uma rola. Ah, Túlio! Ele firmou os lábios polpudos e apertou-lhe as mãos. Ela se debateu, voltou a cabeça e a sua boca purpurina, ansiosa e ávida. Sugou o lábio de Geraldo. Nenhuma palavra. Estavam num outro mundo. Ele caiu de joelhos, ela pendeu, rolaram os dois. Era frenética e deliciosa, deliciosamente deliciosa. A própria paixão a vibrar. E Geraldo voltou ao casinhoto, outro homem, aturdido, sem compreender o que via, a lembrar-se dos seus abraços e das palavras suas. Túlio, Túlio, não digas a ninguém, é a minha vida. Lembra-te do que fiz por ti, só o amor, muito amor. A vida de delírio começou então. Ela entregava-se e sentia-o como um imenso acorde no seu próprio ser. Cada beijo era uma revelação, cada abraço a dissolução de um mundo. No banho, ela estudava o momento de apertá-lo, de mordê-lo. Esperava com a porta do quarto entreaberta para um beijo. Em casa, as lições de leitura eram a leitura de Paulo e Francesca, no verso de Dante. Jamais, porém, ela mostrava desconfiar da sua verdadeira situação. E Geraldo, sentindo-se indigno de si mesmo, continuava a ser o banhista Túlio, sem forças para dizer a verdade. Então, o senador Eleutério soubera do caso e, mais pai do que amante, resolvera mandar Alda à Europa, a ver se o escândalo terminava. Alda chorava, queria viver sem roupas em Santa Luzia com seu amado Túlio, e fora um verdadeiro trabalho a convencê-la de uma breve separação. Tu queres, Túlio? É para teu bem. Queres mesmo? É o nosso amor que matas. Eleutério comprara as passagens, combinara tudo.
Era no dia seguinte que Alda partiria. Geraldo, preparando-se para a última visita, relembrava aqueles 2 meses loucos de romantismo. Como aquilo fora! Era lá possível prever? Porém, antes da partida, era preciso dizer-lhe a verdade. Ele ia para o último ato. Então, penteou o cabelo como os banhistas, com muita brilhantina, pôs o chapéu e o capote, consertou mais uma vez o lenço de seda e partiu. Alda estava na mesma sala da primeira vez, muito abatida. Estendeu-lhe as mãos e a boca. Meu amor, a última vez. E deixou-se cair. Alda, que é isso? Ânimo! Lembras-te, há 2 meses, quanto amor! Quando te vi, desde que te vi, meu amor, amei-te. Que me importava que tu fosses banhista, se era a tua carne, o teu corpo, os teus olhos que eu desejava, meu adivinhado querido. Nunca, nunca mais sentirei o que senti por ti, no mar, quando te tinha ao meu lado, forte, meu, fiel. Nenhuma outra será como eu, pois não? Mas, Alda, aquela casa vão tantas mulheres, e tu tens que servir a todas, tens que as segurar, tens que as salvar. Geraldo viu que era o momento. Alda, tenho que te dizer. Não digas nada. Não, há um engano que não pode continuar. Não há, Túlio, não há. Ah, pois deixa-o. Não, tu pensas que eu sou o banhista Túlio, nascido em Nápoles. E não és? És sim, és o meu Túlio. Criança, eu sou estudante de medicina, chama-me Geraldo Pietri. Mas, como Alda recuava, com a fisionomia demudada, Geraldo teve um resto de piedade. Sim, Geraldo, estudante que se fez passar por banhista para te amar. Um silêncio tombou. Alda sentara-se. Depois, como Geraldo se aproximasse, sorriu, afastando-o. Não, senta-te, ou vai-te. É melhor ires. Vai-te. Mas a nossa última noite, vai-te. Zangaste-te? Não. Pensei que tinhas mais espírito. Não tens. Eu sabia, ouviste? Eu sabia desde o primeiro dia quem eras tu. Se não soubesse, teria perguntado por ti e dar-me-iam informações. Eu sabia. O meu amor nasceu de uma brincadeira. Tudo na vida é ilusão, e só a ilusão é verdadeira. A verdade é a mentira porque é comum e o vulgar. Amei-te, querendo fazer desse sentimento uma parada de gozo superfino em que ambos nos esforçássemos por dar a cada um a ilusão. Nunca se desengana uma mulher porque não se mata a ilusão. Eu amava um ser idealizado, que seria chocante se fosse verdade, um banhista imprevisto, um selvagem, filho do mar e das canções, em ti que o fingias bem. Tu mataste, Túlio. Que me importa a mim, o estudante Geraldo? Já nem parto, não é preciso. Adeus. E nunca, ingênuo rapaz, queiras ser verdadeiro nas coisas do sentimento que ama a ilusão. Geraldo, nervoso, sem saber o que fazer do seu chapéu calabrês, sentia lamentável, uma curiosa e lamentável sensação de que retomava o seu eu. Um eu vulgar e comum. Alda fez-lhe ainda um vago gesto. Na rua, outra vez, envergonhado, furioso, triste, o pobre rapaz deitou quase a correr, com o receio de que o conhecesse ainda mal vindo da parada romântica. E só no quarto humilde é que pôde chorar. Chorar longamente, não ter sabido guardar integralmente o princípio da vida. A ilusão.